Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, reunidos como um só corpo, para Te louvar e Te engrandecer. Pai, abençoa cada irmão aqui presente, o Senhor sabe de cada necessidade, ó Deus. Deus amado, nós oramos por este lugar, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, derrame da Tua graça, Senhor. Pai, repreende toda investida maligna que há neste lugar, Pai. Nós declaramos que essa localidade pertence a Ti, Pai amado. Pai, oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor, Senhor. Te agradecemos por cada minuto da nossa vida, Pai. Abençoa o pastor, Deus, usa-o mais uma vez, Senhor, para nos alimentarmos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente bota o Adão ou a Maria. Vamos louvar, né, ao nosso Deus. Vai ser harpa, pastor, vai ser a música. Nesse primeiro vamos fazer a música. Para começar, não és um órfão. Deus não deixa só um filho seu. Qual ovelha tu no meio de lodo? Tens a proteção que vem de Deus. Por várias vezes, guiando os filhos de Israel. Durante o dia era nuvem e à noite fogo do céu. Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derribando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Ele cuida de mim, é mesmo assim. Ele cuida de mim. Para começar, não estás sozinho. Anjos se acampam ao seu redor. O Senhor te guarda com carinho. Pra cantar não tens razão maior. Quando o inimigo se levantar, o Senhor estende a sua mão. Que se preza, se prepara para lutar com ação, jejum e oração. Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derribando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Ele cuida de mim, é mesmo assim. Ele cuida de mim.
Bora, cuida. Me diga. Diga aí um véu, você já está pensando. 15, velho, aqui bem pertinho, 15 aqui. Já achei. Ixi! Nem cariciou tudo mandado. Você tá saindo espertinho demais, meu vô. 15, velho. É. Rapidinho. Ai, Era pertinho, né? ai. Eu nem ia dizer isso. Andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue veio pra salvar o pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par e do céu doce nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Mas um dia senti meu pecado viver sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Vamos ao 400. Eu sabia, eu de tão pequenininho que ia pra frente mais, maior. Não, esse pequeno não está bem, cara. Foi a pequeno, pai. Diz agora, bora aí. 400. Ela disse o 400, quando no 400? Eu já vou falar Em Jesus, Vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus eu doce harmonia. Em Jesus eu escuto a paz de Deus. Em Jesus a rocha inabalável. Em Jesus o homem incomparável. Em Jesus o Deus tão adorável. Em Jesus eu amo bem viver. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus a bênção e a vida.
nada. Né? Olha, é o quarto, você fica. Oh, meu pai. Agora que me ferrei. Não, mas não vai pra frente. Já sei. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Coração quebrado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino glorioso celeste. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará lugar, com os crentes de toda a idade, a Deus ele sempre louvar. O céu tenho muitas saudades das glórias que vai te ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais, jamais viverei em pobreza, aflito no meu santuário. Da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, que Jesus me dará lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. É bandido, enterros não hão passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, com os astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. O céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor,
Deus. O número 1. Tá vendo, Adão? Quando a pessoa quer, você já achou, ainda nem comecei. Eu sou assim. Eles são muito ligeiros. Achei agora. Pronto, agora é pro outro lado. Vamos botar um tom mais. Eu espero que seja mais devagar e compreensivo, que a dor que não abre. Quando tem que começar, já tem terminado. Vamos pôr mais devagar, né, velho? Agora cuidado para não cair também, né? Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e a bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda chuva constante, chuva do Consolador. Cristo tem concedido o Santo Consolador. E plena paz do Espírito para a unidade do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. O Senhor amplamente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os servos piedosos dai virtude e valor. Dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Já entrou o terceiro, pastor? O terceiro? Pela paz de Santo, e ao meu Deus, você tem tua mão sobre a cruz. O Senhor só confiando nesse mundo viver, entoando aleluia ao viver. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu bem, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos seu louvor, eu também o louvarei, entoando aleluia ao viver. O amor de Jesus Cristo é também para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. E Jesus foi para a glória, Maria e entoando aleluia ao meu bem. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu bem, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que eu louvarei, também eu louvarei, entoando aleluia ao meu bem. Esse mundo não deseja tão glorioso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do amor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvarei, também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Deus se concentrar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra não dizer a mesma lei, entoando aleluia
Oh, glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Pode dizer. Hoje nós vamos ler um salmo conhecido. Não é muito conhecido, mas ele é um dos mais conhecidos. Está entre os mais conhecidos. O salmo de número 40. A partir do primeiro verso. 40. Isso. Que na versão de vocês tem assim: esperei com paciência no Senhor, não é isso? Na minha diz o seguinte: é a mesma coisa, só que numa linguagem mais fácil de entender. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, ter essa confiança e esse temor, esse amor, esse respeito por Ti, Senhor, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. É diferente mesmo, missionário. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ela tem tudo é amarelo, nós olha tudo. Não, mas a minha é tudo amarelo porque eu faço, Vera. Aí é? É. Ah, se eu sabia, agora eu soube. É porque a minha Bíblia é toda assim, ó, toda marcada, toda riscada, entendeu? Porque para mim é mais fácil de eu encontrar o que eu quero e de eu compreender, quando eu fico marcando, riscando. Então você nunca vai pegar uma Bíblia minha que não esteja riscada, É por isso que ela é tudo marcada. nem Bíblia, nem livro. Já estou entendendo. Então, na minha diz assim, depositei, que é a mesma coisa, né? Esperar e depositar, esperar com paciência, ou seja, eu depositei toda a minha esperança no Senhor. E Ele fez o quê? Porque eu depositei a minha confiança no Senhor, Ele inclinou-se o ouvido para mim ouvir. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que coisa maravilhosa é você saber que se você clamar ao nosso Deus, Ele vai nos ouvir. Ele só quer que a gente clame. Sexta-feira, Ele sabe o que nós precisamos? Claro que Ele sabe. Sexta-feira eu estava falando para os meninos lá na salinha sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele começou a clamar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou por 3 vezes. Só na terceira vez foi que Jesus parou. E o povo repreendeu ainda, não foi? Isso. Só na terceira vez foi que Jesus parou e disse, manda chamar. Eles chamaram aquele cego. Quando ele chegou, trouxeram o cego. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta que era muito óbvia. Se eu sou cega e eu estou clamando a Deus, eu quero o quê? Mas Jesus perguntou para aquele cego, o que eu te faça? O que queres que eu te faça? Então, isso significa o quê? Que Ele quer que nós venhamos expressar o que está dentro do nosso coração.
Ele sabe. Por isso que o salmista diz: em minha angústia, eu estava tão angustiado e eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então ele diz: eu coloquei toda a minha confiança, a minha esperança no Deus Todo-Poderoso. E Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que Ele foi capaz de, em uma multidão de mais de 8 bilhões de pessoas na terra, Ele olhou lá do céu, me viu e ouviu-me. E o mais importante, Ele atendeu o meu clamor. Então ele diz: Ele me tirou de um charco de lodo, de lama, e me colocou sobre uma rocha. Ou será que não foi isso que Deus fez comigo e com você? Será que nós não estávamos afundados num charco de lama, simbolizando o pecado, aquela lama? E Deus nos pegou e nos colocou sobre uma rocha firme, que não há quem possa movê-la, que se chama, como é o nome dessa rocha? Jesus. Ele é a rocha em que estamos alicerçados. E, como foi revelado a Paulo, não há nada que possa nos tirar dessa rocha. Nada nesse mundo pode nos tirar dessa rocha. Basta tão somente nós confiarmos e temermos ao nosso Deus. Aquele que confia no Senhor, ele está guardado de tudo e de todos. Então a única coisa que nós devemos fazer quando estamos em aflição, em perigo, é clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele sabe que nós estamos afundando, mas Ele quer ouvir, como Pedro: Senhor, socorre-me. E o Senhor foi lá, pegou Pedro pela mão e tirou ele de dentro das águas. Um pescador que na hora da aflição, na hora do medo, ele esqueceu que sabia nadar. Você já pensou? Na hora do medo, o medo nos causa tanto pavor que nós esquecemos até das coisas que nós sabemos fazer. Porque não existe um pescador que não saiba nadar. Então Pedro estava morrendo afogado, mas ele estava com Jesus. E Jesus o pegou pela mão. E é a mesma coisa que nós devemos fazer em todos os momentos em que sentimos medo, aflição, dor, angústia, clamar a esse Deus. E uma coisa que é muito importante, além de clamarmos pedindo, eu acho que é mais importante do que pedirmos. Sabe qual é? Vocês podem imaginar uma coisa que é mais importante do que pedirmos? Agradecermos. Ontem eu estava assistindo um filme. Ontem eu gosto de assistir filme, mas hoje eu já não assisto aquele filme que não me acrescenta nada. Eu estava assistindo um filme evangélico. E o filme era justamente ensinando aquela pessoa a ser agradecido, que ela era uma pessoa muito mal agradecida. E ela culpava Deus por tudo. Aí ele disse, pegou um caderno, disse: tome um caderno e um lápis. A partir de hoje, tudo você vai agradecer por tudo. Começando agora, que eu estou lhe dando um prato de comida. Então, todos os dias, cada coisa que for acontecendo na sua vida, você vai escrever: eu agradeço a Deus pelo alimento de hoje. Eu agradeço a Deus porque eu pude tomar banho. Eu agradeço a Deus porque eu tenho uma cama para dormir. É muito mais importante. Mas nós só lembramos, muitas vezes, de pedir e pedir. Às vezes, nem para uma pessoa que está do nosso lado ali, que nos dá a mão, nós dizemos obrigado. Eu sempre agradeço por tudo. As pessoas, quando elas me ajudam, quando elas me auxiliam,
eu sempre estou dizendo obrigado. Acho que vocês já prestaram atenção, todos os dias, quando a gente sai daqui, obrigado, irmão Adão, obrigado, irmão Luiz, obrigado, irmão Maria, porque eles nos auxiliam. Aí tem hora que eu fico pensando, nem carecia, que é o dever da gente, né? Mas é uma maneira, irmão Adão, de nós praticarmos. Porque eu tenho a obrigação de fazer tal coisa. Eu tenho a obrigação de estar aqui com o pastor para a gente dirigirmos o culto. A irmã Maria tem a obrigação de abrir aqui a porta. Mas eu sou agradecida a ela por quê? Porque ela vem e abre a porta, organiza as cadeiras. Então ela poderia não querer fazer e eu teria que fazer. Então que nós aprendamos a agradecer ao nosso próximo também por aquilo que ele nos faz. Então assim, nem todos têm esse hábito, mas eu agradeço e eu não quero perder nunca esse hábito de agradecer as pessoas. Eu não tenho um hábito. Quer que eu diga? Fala alto, Vera. Eu falo. Eu não tenho vergonha, eu faço do que eu digo. Sabe o que eu agradeço mais? É quando eu vou dormir e quando eu vou me levantar. Isso é muito importante, Vera, agradecer a Deus. Mas também importante nós agradecermos uns aos outros por aquilo que fazemos para o nosso próximo. Se a gente recebe alguma coisa de alguém, obrigada. Né? Se eu dou uma carona a alguém... Às vezes eu agradeço, mas às vezes não, sabe? Não, mas não é... Mas isso não é uma coisa só sua, não, Vera. Isso é uma coisa que eu já percebi que é do sertanejo. Do sertanejo aqui. Vocês não têm o hábito de dizer obrigado. Eu só agradeço de vez em quando. São poucos. Nem todos. São poucos É. o que tem o hábito. O irmão Luiz diz com mais frequência. Mas nós já entendemos que é algo da cultura. Mas a gente sabe que vocês são gratos. Nós sabemos quando a pessoa é grata, mesmo sem ela expressar a voz. Eu nasci em Palmeiras e acabei de... Então, assim, quando nós muitas vezes nós chegamos na casa de alguém e nós sabemos quando aquela pessoa é grata e quando aquela pessoa não é, mesmo sem ela falar. Eu às vezes eu dou. Não, quem já foi? Quando eu não tenho raiva. Mas quando ele tem raiva, eu não digo. De jeito nenhum. Mas vocês entenderam o quanto é importante a gente agradecer ao nosso Deus por tudo que a gente tem, né? Muitas vezes tem uma dinâmica que a gente faz com as crianças, que a gente pega uma folha em branco e coloca um pontinho preto. Aí pergunta o que é que elas estão vendo naquela folha. Se eu perguntar para todo mundo, claro que todo mundo vai responder o quê? Tem um pontinho preto aí. Um pontinho preto, né? Só que a mesma coisa é quando nós estamos com nossos problemas. Nós só olhamos para o problema. O restante, às vezes é uma coisa pequenininha que está nos incomodando. E nós temos uma folha inteira para agradecermos. Aquele restante daquela folha em branco são coisas boas que temos para agradecer. Mas a gente foca somente no problema. E esquecemos, nós focamos só no pontinho, que é o problema. E esquecemos do restante, que é bênçãos que temos para agradecer. Né? Eu foco só nas dores que eu estou sentindo, Vera. Mas eu esqueço de agradecer pelo alimento que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo pulmão que eu tenho, pela água que eu tenho, pela roupa que eu tenho. Aí eu foco só na dor da minha coluna, né? O tempo todo, fico reclamando, estou com a coluna doendo, ai meu Deus, Senhor não me cura. E esqueço do restante de bênçãos que o Senhor me dá todos os dias. Então, que nós venhamos focar mais nas bênçãos do que nos
problemas. Porque quando nós focamos nas bênçãos, nós focamos no abençoador. Nós olhamos para Jesus, para Deus. Enquanto nós estamos agradecendo, Ele está trabalhando naquele problema que para a gente é desse tamanho, mas para Ele é só um pontinho minúsculo. Entenderam, irmãos? Então, que a nossa confiança esteja no Senhor, sempre no Senhor. Pode pegar. E que venhamos sempre agradecer a Deus, porque Ele tem nos ouvido todos os dias. Amém? Amém. Vamos ouvir um louvor enquanto tiramos dízimos e Eu oferta? estou fazendo cheio. Você tá o que eu tô falando? Eu te escutei que eu não sou moca. Eu não sou Você não manda, velho. O quê? Tá me chamando o quê? Tá filmando. Depois você opaga aí. Eu saí. Já nisso não, né? Eu saio. Não pode entender. Tu é uma bênção, cara. Não sei por que não, pai. Depois eu me falo. Olha, já estão me detendo, já estão me enganchando. Mandei ser velho. Tá certo. Depois eu vou sacar isso aí. Sacar uma casa. Tem ele, né? Eu conheço. Irmãos amados, sei o quanto bem chorado, tantos problemas assolando as nações, dificuldades, desespero, muita fome, grito de guerra, desespero, aflições. Mas ainda existe solução para teu problema. Entrega a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso vai ver. Quer vitória, vai chorando, gente chora. Quer vitória, vai chorando, gente chora. Levante a cabeça da bênção nesta hora. Essa pedi, mas vai chorando, gente chora. As tuas lágrimas, o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo na tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. O sofrimento teve Cristo no Calvário, quando chorou por todos nós ali na cruz. Quer vitória, vai chorando, gente chora. Quer vitória, vai chorando, gente chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. Eu sou perdido, mas vai chorando, gente chora. Sempre eu chorei, menino, quando eu escutei na televisão. Eu escuto. Quase todo dia. E é, velho. Aí eu mando a missa, bota, chega, bota aqui louvor, bota diário e assim, vai, faz isso. Vamos ouvir mais um, né? Fundo do baú, pastor. E em seguida já traz a Ô, palavra. glória. Como você quer? Vocês querem continuar nessa pegada desse hino? De novo. Eita. Eu estou cantando um hino de 1990, eu aprendi quando eu tinha 10 anos. Aí eu Já tava com 44, eu tava 41. caminhando com ele. Eu já tinha esquecido ele 44 anos. Eu já tinha o quê? Esqueci. Aí você canta assim, ó.
A gente está cantando o que mesmo nesse canto? Sobre chora. Chora, Jesus chora. Chora mais um pouco, chora, molha o teu rosto, não é fácil, mas bem vem, quem sabe agora, veja o anjo descendo na a bênção trazendo, ele veio te entregar essa vitória. E quantas vezes você fica desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora o seu joelho e deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus resolve tudo e te consola o coração. Se desse anjo enxugando o teu rosto, hoje tu vai com a vitória em tua mão. Chora mais um pouco, chora, molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem a resposta, quem sabe agora. Veja o anjo descendo na mão, a bênção trazendo, ele veio te entregar essa vitória. Quantas vezes você fica de joelho, clamando até o trono do Senhor? Ele ouve e manda a resposta, responde nesta hora o seu clamor. Então verás que é o Senhor que está ouvindo a vitória que precisa o coração. Tenha certeza que hoje neste culto tu sairás com a vitória em tua mão. Chora, chora mais um pouco. Molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem, quem sabe agora. Veja um anjo descendo na mão, a bênção trazendo, ele veio te entregar essa vitória. Quer vitória? Vai chorando, ele chora. Quer vitória? Vai chorando, ele chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, ele chora. Presta atenção, quer vitória? Vai chorando, ele chora. Vamos lá, aprendendo com Ananias e Safira. Atos, capítulo número 5. Atos, capítulo número 5, versículo de 1 a 11. Eu não escrevi o texto aqui, não deixei aqui exposto. Nós vamos ler esse texto fatiado. Por isso eu já vou pedir a minha esposa para ler o versículo primeiro. Versículo 1, né? É. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. 2.
Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. 3. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Próximo. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ok. Amados, foi lido até o versículo 4. 4. Depois nós vamos ver outra parte. Se você perceber bem, Ananias e Safira é aqueles personagens bíblicos nos quais nós não gostaríamos, irmão Luiz, de ser lembrado. Eu gostaria muito, se eu vivesse no tempo dos apóstolos, eu ter me entregado a Jesus ao nível de Pedro, de Paulo, de João, a ponto de os seus escritos estarem registrados na Bíblia. Mas não é só os escritos estarem registrados na Bíblia. Os apóstolos que escreveram os evangelhos, deixaram registrados na Bíblia algumas situações que aconteceram na igreja primitiva. Entre elas, esta que Lucas escreveu no livro de Atos. E Ananias ficou registrado na Bíblia e a sua companheira como uma dupla de enganadores mentirosos e trapaceiros. Ninguém, nenhum de nós, gostaríamos de estar registrado na Bíblia como trapaceiros, enganador e mentiroso. Ou alguns irmãos queridos? Não, né? Acredito que não. Mas eu quero hoje, em que horas são? Em rápidos minutos, quando chegar a meia hora, minha vez. Mas aqui eu quero falar em rápidos minutos sobre o exemplo que Ananias, o exemplo negativo que Ananias deixou, que nós podemos deixar como lições para nós mesmos. Percebemos, uma das coisas que o mundo vem trazendo desde Adão é a mentira. E onde foi, irmão Adão, que Adão mentiu? Você vai lembrar do texto e você vai lembrar que Deus pergunta: onde estás? Aí Adão diz: estou escondido porque eu pequei contra ti. Aí, mas por que tu permitiu que acontecesse isso? Ele diz: foi a mulher. Mas tinha sido a mulher? A mulher ofereceu e não me obrigou a comer. Então, mas perceba bem, aí a mentira nasce aí. Na verdade, a primeira mentira vem da boca de Satanás, né? Porque ele mente para Eva, e Eva seduz Adão, e Adão mente para Deus. A mentira é a desgraça miserável que atua desde Adão até hoje. E a mentira traz consequências. Eis aqui o exemplo de Ananias e Safira. Percebemos, irmãos, que Ananias, eu vou contextualizar, Barnabé, antes de Ananias fazer essa ação, Barnabé tinha vendido todo o seu patrimônio, e a história diz que Barnabé era um camarada muito bem financeiramente. Quando a gente classifica alguém muito bem financeiramente, você vai classificar alguém aí que em patrimônios e no banco tenha no mínimo R$1 milhão. É alguém que hoje é classificado muito bem financeiramente, porque tem o normal financeiramente, vive normal, gasta, mas o que gasta recebe em salário ou em patrimônio. Tem aquele que é relativamente bem, tem o bem e tem muito bem. O muito bem está com patrimônio e um benefício patrimonial aí de R$1 milhão hoje. Suponhamos que Barnabé pegou R$1 milhão do seu patrimônio, R$1 milhão, e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé pegou tudo que tinha e disse: olha, Jesus está vindo aí. Eu não quero me apegar mais às coisas desse mundo. Eu vou investir tudo que eu tenho no tempo. E os apóstolos administrarão
o dinheiro que eu tenho. Se eu precisar comer, eu vou comer na igreja. Se eu precisar pagar alguma coisa, esse dinheiro que eu estou deixando nos pés do apóstolo vai ser um investimento. Se eu precisar, a igreja vai ter dinheiro que eu investi para pagar as minhas dívidas. E Ananias e Safira viram isso. Vamos montar um cenário. Um templo com pelo menos 5.000 pessoas sentadas. Viram Barnabé fazer isso. Quando Barnabé faz isso, eu faço uma conjectura com Adão, que o povo se levanta e aplaude. Barnabé já tinha crédito, porque afinal de contas, Barnabé foi o tutor de Paulo. Aí você vai perceber que quando Ananias fez isso, Ananias era um crente que frequentava os cultos, era um crente que ouvia a palavra, era um crente que cantava, era um crente que via as participações, mas não era convertido. E por não ser convertido, quando ele veio, o povo aplaudiu Barnabé pela sua ação, disse: rapaz, a gente precisa também ter moral com o pastor da igreja, pastor Pedro. A gente precisa ter moral com o pastor Pedro. O que é que você acha, Safira? Eu concordo plenamente com você. E como é que a gente vai fazer para ter moral com o pastor Pedro? A gente não tem aquele terreno, a gente está numa previsão de construir, mas não sabe quando. Então vamos fazer o seguinte: a gente vende, vou fazer uma suposição aqui, a gente vende por 200 mil reais. Pega 100 mil, dá nos pés de Pedro, como fez Barnabé. E se o apóstolo perguntar alguma coisa, a gente diz que é todo o patrimônio de nós que vendeu o terreno. Combinado, Safira? Meu amor, por você eu faço tudo que for possível. Fechado, fechado. Dá para a gente perceber que o casal morava a pelo menos uns 10 quilômetros da igreja. Por quê? Porque certamente ninguém chegaria com 3 horas depois no culto. Isso nos faz entender que o culto durava, na época do apóstolo Pedro, como pastor da igreja, pelo menos 5 horas. O culto não durava menos de 5 horas, irmão. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Eu estou ouvindo, pai. Então, estão entendendo, não estão aprendendo, né? Mas pensando bem, o culto durava pelo menos 5 horas. Aí, Ananias, a gente tem aquela máxima que quem faz primeiro surpreende mais. Quem copia depois, mais surpreende menos, né? Vocês estão entendendo? Estou entendendo. Quem faz primeiro surpreende mais. Quem copia, quem já fez primeiro, já não surpreende tanto. Aí Ananias disse: entre eu e a minha esposa, que apareça primeiro, eu me destaque primeiro, eu. Então, mulher, façamos o seguinte: desses 100 mil que a gente está combinando em dizer que é tudo que a gente tem, tu leva 50 e eu levo 50. Na verdade, alguns historiadores dizem que Safira nem levou dinheiro. Ananias levou tudo. E Safira só veio depois confirmar a mentira de Ananias. Quando Ananias chega no templo, aí aqui é uma cronologia que eu estou fazendo, ele senta nas primeiras filas e chega para o apóstolo Pedro e diz: olha, eu tenho um voto a ser pago, eu tenho uma oferta a ser doada, e eu quero que durante o culto, eu quero honrar o Senhor me chame e eu tenho uma oferta a ser doada para a igreja. Amém, meu irmão? Na hora do culto, acontecem os louvores, faz uma conjectura antes da leitura da palavra. O apóstolo Pedro: meus irmãos, eu fui informado pelo nosso irmão Ananias que ele tem uma oferta a ofertar ao Senhor na casa de Deus. Quantos dizem amém? Os irmãos, amém. Ananias se levanta e chega, joga o saco de dinheiro. E vamos acreditar que Ananias levou o dinheiro todo. E Safira veio depois só para confirmar. Joga o saco de dinheiro, 100 mil reais, aos pés do apóstolo. Aí Pedro olha assim, e o Espírito Santo diz a ele: pergunta a ele se esse é todo o dinheiro do terreno que ele vendeu. Aí Pedro pergunta: este dinheiro que você está doando
é todo o valor do dinheiro que você vendeu? Pedro não estava perguntando porque ele queria o dinheiro todo. Pedro não estava perguntando porque ele queria demonstrar para a igreja que se fosse para dar, tinha que dar tudo. Não. Deus queria mostrar através de Pedro, castigando Ananias, o quanto ele se irrita com a mentira. Quando Pedro pergunta, Ananias automaticamente disse: sim, senhor Pedro, sim, senhor apóstolo, sim, senhor pastor Pedro, este é todo o patrimônio do terreno. Pedro calmamente olha para Ananias e diz: Ananias, eu vou dizer as minhas palavras, na linguagem do pastor Júnior. Por que você não honra a casa de Deus, a presença de Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus, e mente não aos homens, mas a Deus, no altar? Ananias, se você tivesse vendido o terreno e dado 10, 20 ou 30%, o dinheiro era seu. Se você não quisesse dar, o dinheiro não estava em seu poder. Por que você resolveu mentir no meio do culto, em frente à igreja, dentro do templo, na hora da adoração, na presença do Espírito Santo? Deixa eu dizer uma coisa, Ananias. Você não mentiu aos homens. O Espírito Santo acaba de me revelar que você mentiu para Deus. Automaticamente Ananias sofre um infarto fulminante e é fulminado ali. A igreja é tomada por um temor ao ver aquilo, mas ainda tinha mais a acontecer. Meus irmãos, se nós conseguíssemos enxergar Deus naquele momento em que Ananias mentiu, o quanto o Espírito Santo se entristeceu, o quanto aquilo irritou o Todo-Poderoso, que é a primeira vez no Novo Testamento que Deus julga alguém automaticamente após o ato do pecado. E eu acho que é o termo, eu dou graças a Deus, porque se Deus fosse agir hoje assim, eu não sei. Aí, não fica, eu não entrei nem no texto ainda, meu pai. Leva só um minuto. Deixa eu passar a hora, pastor, pelo amor de Deus. Olha. Meus amados, aí o interessante é que Ananias ficou estaticamente morto. Mas automaticamente, crente morto não fica no tempo. Pedro chama os jovens da igreja e eles pegam aquele cadáver e vão enterrar fora da cidade. Ele é literalmente jogado fora da cidade. Eu fico imaginando como a igreja ficou perplexa. Nunca tinha visto alguém ser fulminado. Só que Deus, vamos acelerar isso aqui. A intervenção espiritual em Ananias provou o quanto Deus se irrita com a mentira. E quiseram passar uma impressão de bondade. Pessoas magnificamente encantadas com o coração bom para fazer uma ação de doação. Quando por trás dessa ação tinha características totais de engano. Quando você faz uma ação diante da igreja, dizendo que é para Deus, com o objetivo de que as pessoas vejam a pessoa boa que você é, a pessoa generosa que você é, a pessoa gentil que você é, você está agindo de uma certa forma com engano. Porque você está querendo demonstrar para as pessoas que é para Deus, quando na verdade você está usando aquilo como um staff para aparecer. Então perceba, irmãos, Deus não gosta dessas práticas. Não, Deus detesta a hipocrisia. Se nós formos definir a hipocrisia numa palavra, ela é definida na seguinte frase: viver de aparência. Você conhece aquelas pessoas
que não tem condições de viver assim, mas vive com tênis de marca, com uma roupa de marca, com um relógio de marca, com uma blusa de marca, uma bermuda de marca, uma calça de marca, mas ela não tem condições. Ela está usando o cartão do fulano, ela está usando o dinheiro que pegou emprestado do fulano para viver assim. Ela não tem aquele patamar financeiro para viver com aquela roupa, com aquele calçado, com aquele relógio, com aquele óculos, não tem, mas ela vive. Mesma coisa acontece com muitos de nós, que não temos aquela espiritualidade que demonstramos, que não temos aquela santidade que demonstramos, que não temos aquele nível espiritual que parecemos, mas queremos demonstrar, afinal de contas, nós temos que impressionar. Isso que, de certa forma, é mentira. Percebemos que a mentira é uma ofensa direta a Deus. Por isso, Pedro diz a Ananias: não mentiste aos homens, mas ao Espírito Santo. A mentira é irmã da falsidade, irmã gêmea da rebelião. Devemos repensar ao abrir a boca para falar algo que, todavia, seja sempre a verdade. Percebemos que Ananias só mentiu porque ele não tinha reverência ao Espírito Santo. Ananias só mentiu porque não era convertido. Ananias só mentiu porque não sabia das consequências. Mas o pior disto é mentir em parceria com a esposa. Ele, eu já disse no começo, estamos acreditando pela linha de que ele levou todo o dinheiro e Safira veio depois só para confirmar. Só que o Espírito Santo, sabendo da situação, só permite que Safira chegue ao templo. Eu acredito que de forma combinada com Ananias, mas com a permissão de Deus. A Safira só chega no templo 3 horas depois. Acredita-se que já estava com pelo menos 2 horas de culto. Então, perceba. Aliás, já estava com 3 horas de culto. Então, quando Safira chega, leia aí a parte de Safira. Só para confirmar o raciocínio. Naquele mesmo instante, então Pedro a repreendeu. Entendeu ou antes? Antes. E Pedro a questionou. Antes. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. Esposa de Ananias. E Pedro a questionou. Perceba? Por isso que os estudiosos dizem que Ananias chegou com todo o dinheiro primeiro. A Safira não trouxe dinheiro, a metade do dinheiro depois, o quarto dinheiro depois. Pedro, sabendo que Ananias mentiu, ele quis ver se Safira ia ser passiva, ia concordar com a mentira de Ananias ou não. Aí Pedro, quando ela chega, eu faço conjectura, antes de se ajoelhar para orar, Pedro perguntou: irmã Safira, por favor, me tira uma dúvida. Pedro questionou o quê? Dize-me, Dize-me. por este preço aquelas terras? Sim, Pedro disse: vendeste por este preço, porque Ananias já tinha entregado todo o dinheiro. Aí Pedro disse: vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou, sim, por este preço. Foi por este preço. Ou seja, se ela dissesse não sei, estava mentindo. E morria também. Morria também. Se ela dissesse, como ela disse, morria também. Morreu. Aí, isso me faz entender, irmão Luiz, que na Bíblia, para Deus, a Bíblia nos ensina, o texto nos ensina, que para Deus não existe, quando você sabe a verdade, não existe confirmar mentira ou agir como se não soubesse da verdade. Para Deus não existe arrumadinho. Para Deus não existe jeitinho brasileiro. Para Deus só existe a verdade. Quando ela confirma o que Ananias havia afirmado e morreu por causa disso. Aí o que Pedro respondeu? Então Pedro a repreendeu. Pedro chegou botando para quebrar. Porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Para tentar. Ei, sabe esse tentar, e sabe o que significa? Trapacear, dar Bíblia, enganar, colocar no chinelo, no linguagem nordestino, o Espírito Santo. Por que vocês tentaram fazer isso com o Espírito Santo? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Ei,
Quando Pedro diz, estão aí à porta, os pés daqueles que sepultaram o teu marido, porque quem tinha enterrado um defunto não podia entrar no templo. Eles tinham acabado de enterrar um defunto. Não podia entrar no templo, ele estava na porta. Aí dá para se deduzir, não dá para se afirmar, dá para se deduzir que automaticamente, não, isso aqui a gente afirma, automaticamente Safira morreu. E aí? Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-la e a sepultaram ao lado de seu marido. Aqueles jovens nos ensinam que tem pessoas na igreja que só servem para carregar defunto. Aqueles jovens nos ensinam que tem pessoas na igreja que tem gente que vive morto espiritualmente, e se Deus fosse agir como agiu, ai deles. Esse texto nos ensina que fazer parceria para enganar o Espírito Santo, enganar a igreja, vai fazer com que Deus haja de maneira imperdoável e inquestionável. Mentir contra o Espírito Santo é agressão frontal a Deus. Se eu não posso mentir a Deus, automaticamente eu não posso mentir ao meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus habita no meu irmão e habita em mim. Nós temos que aniquilar essa desgraça chamada mentira, meus irmãos. Se for para mentir, fica calado. Só abre a boca para falar a verdade. Meus irmãos, pastor Mel. Meus irmãos, meu Deus, não cheguei nem no texto. Meus irmãos, precisamos cultivar a reverência na presença de Deus. Na igreja, no comércio, no trabalho, porque Deus está presente. Com a minha Safira aprendemos que o juízo de Deus é real, não é vingativo. Deus não se vingou, Deus não se vingou. Deus puniu, porque Ele é o dono da vida, Ele dá e Ele tira. Então isso não é vingança, isso é propriedade. Como é dele, Ele tirou. Justiça. Deus agiu com justiça. Perceba, interessante é que ambos morreram instantaneamente. Deus julgou de forma direta para preservar a pureza da igreja que estava nascendo. A igreja nasce no capítulo 3, capítulo 2. A igreja começa a caminhar no capítulo 3. A igreja começa a pegar corpo no capítulo 4 e no capítulo 5. A igreja começa a enviar diáconos no capítulo 6. A igreja começa a ter o baluarte no capítulo 6, 7 e 8. A igreja começa a ser perseguida no capítulo 9. A igreja chega nas casas das pessoas que eram da região no capítulo 10. A igreja começa a enviar missionários no capítulo 11. E assim a igreja foi se estabelecendo. Mas no capítulo 5 Deus disse: eu não aceito mentiroso. Por isso vou fulminar no desafio. Vocês estão gostando da palavra ou está chato? Está chato? Meus irmãos, estou encerrando. O perigo da complexidade. Eu conheço irmãos que colocam, tem gente que faz isso. Não sei se ainda faz ou não fazendo. Pega o envelope, para dizer que vai dar uma oferta, um dízimo, e leva o envelope lá na frente, vazio. E coloca lá como se tivesse algum dinheiro. Está fazendo a mesma coisa que Ananias. Se Deus reagisse, não podemos justificar um erro. Safira não podia justificar o erro de Ananias, justificando lealdade a Ananias e sendo desleal para com o Espírito Santo. A lealdade, em primeiro lugar, em prioridade total, é a Deus, é a Trindade, é a Jesus, é o Espírito Santo. Independente se a esposa quer ou não quer, independente se o marido quer ou não quer, eu não posso contrariar a palavra para ser leal à minha esposa, eu não posso contrariar a palavra para ser leal ao meu irmão, eu não posso contrariar a palavra para ser leal à minha mãe, eu não posso contrariar a palavra para ser leal ao meu amigo, eu não posso contrariar a Deus para ser leal ao homem. De hipótese nenhuma. Perceba, o pecado oculto contamina a comunidade. O pecado oculto, se tivesse ficado oculto o pecado de Ananias e Safira, a comunidade, que comunidade, irmão?
A igreja de Cristo, estabelecida lá em Atos, se o pecado de Ananias continuasse oculto, e o Espírito Santo tivesse revelado a Pedro, se o pecado tivesse continuado debaixo dos panos, o pecado de Ananias ia contaminar a igreja. Perceba que eu disse a semana passada aqui, se você colocar uma maçã podre no meio de 30 maçãs boas, as 30 vão limpar a maçã podre. Amém? Limpar? Apodrecer tudo. Apodrecer tudo. Eu disse ao contrário, propositadamente. Eu já ia abrir a boca, depois eu entendi o que foi. Então, significa dizer, se a gente entendeu esse exemplo, que se Ananias continuasse lá oculto, certamente ia poluir alguns, ou um grupo grande, ou a comunidade de irmãos. Aí o Espírito Santo diz, eu não quero essa raça aqui. Bora. Infarto fulminante. Sim. Pelo jeito que Ananias faleceu, sim. Mas, irmãos, só 2 minutos. Nosso comportamento afeta o corpo de Cristo. Santidade pessoal tem impacto no coletivo. Sabe, domingo eu estou na igreja que sou uma bênção. Mas durante a semana eu posso pegar um troco que me passaram errado, eu sei que me passaram errado, mas como foi R$50 a mais do que o valor do meu troco, foi uma bênção, isso não é um problema não. Ah, que bênção! Eu estou vendendo aqui a minha ovelha, o meu bode, o meu jumento, o meu cavalo, a minha galinha. Eu estou esquecendo de informar quem está comprando que o animal é sério. Aí me faz lembrar uma história de um cidadão que foi trocar um cavalo num carro. Aí disse, olha, pode olhar o cavalo todinho. Se tiver defeito, está na vista. Aí o camarada não entendeu a frase. O dono do cavalo disse, se tiver defeito, está na vista. O camarada entendeu o seguinte, se tiver algum defeito, dá para você ver. O cara não mentiu. Foi isso o que cara eu falou a falei. verdade. Mas de certa forma ele foi enganado. Não, mas ele não mentiu não, né? Ele falou. Ele falou, mas o dono do cavalo entendeu que estava enganando. E o outro não entendeu. Porque a culpa não entendeu. Às vezes nós agimos assim, né? Uma meia verdade. Então, irmãos, queira Deus não tomar punição, não dar punição a nenhum de nós para deixar por exemplo. Eu estava comentando hoje com a minha esposa, que a gente está vendo o sofrimento de alguém. E eu não quero acreditar, mas fico em dúvida, se esse sofrimento dessa pessoa não está ligado a práticas do passado e por isso, a mão de Deus pesa hoje. Queira Deus, por sua misericórdia, não punir a mim e a você, por erros que nós cometemos, para deixar como lição a igreja. Porque Ananias e Safira não tiveram uma segunda chance. Aí eu faço aqui um entendimento logístico. Acredito eu, isso é uma crença minha, que não foi a primeira mentira de Ananias e Safira. Acredito eu, não está na Bíblia, eles tinham a prática da mentira. E resolveram e pensaram que, como não tinha tido consequência ainda, mentiram para os vizinhos, mentiram para a família, mentiram para os parentes, mentiram para todo mundo. Eu vou mentir na igreja também. Não tem problema nenhum até agora. Então, meus irmãos, vou encerrar porque senão complica. Aprendemos com a vida da Safira, e Safira não mentiu. Quem gosta de mentir, amém? Mas é bom trabalhar para não mentir. Eu peguei ele agora. Vamos orar, meus amados. Quem gostou da palavra diz amém. Ele enrolou, ele não falou aí. Tem que nem eu uma vez, né? Vamos orar. Amor, vem orar aqui. Às vezes o cara passa debaixo do mal, o cara mente. Aí fica mal, mais complicado ainda. Fica mal. Na bola, não tem 50 contas. Vamos orar. Amém. Um mentira que pode, o cara vai morrer, pode mentir. Não pode mentir. O cara dizer que não foi ele que fez, porque não fez, mas não fez. E o cara que foi feito. É verdade. Vamos orar, velho. Pai amado, Deus Santo, poderoso, a Ti toda honra, toda glória. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nós venhamos aplicar na nossa vida, Senhor. Aprender que não devemos mentir, Senhor, para Ti nem para ninguém. Abençoa cada irmão, nós Te agradecemos, ó Pai,
pela presença de cada um aqui. O Senhor sabe da necessidade de cada um. E, Pai amado, nos ajuda, nos fortalece a nossa fé para que venhamos, ó Deus, esperar com paciência sempre em Ti, Pai. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora o Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, que as duas consolações e o Espírito Santo continue com você, na sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz, você diz, você diz. Até quarta-feira, 3h30.